Agora em seu rádio. Agora em seu rádio. Programa Shekinah, levando a glória de Deus em seu lar. Um programa destinado a anunciar, louvar e meditação da palavra de Deus. Sua participação é muito importante para nós. Programa Shekinah. Programa Shekinah. Programa Shekinah.
amiga que aprecia o programa Shekinah. Eu tenho um convite todo especial para fazer para você. Toda última terça-feira do mês, aqui na Rádio Fonte e Vida FM, em sua frequência 87,5, dentro do programa Shekinah, você não pode perder o Shekinah Podcast. Sempre com um convidado especial em uma conversa franca, sem rodeios, utilizando a palavra de Deus como base para edificar ainda mais a sua vida. Shekinah Podcast. Você pode participar também através das redes sociais. Fique ligado, pois é toda a última terça-feira do mês dentro do programa Shekinah, que vai ao ar todas as terças-feiras às 4 horas da tarde. Não perca, temos um encontro marcado no Shekinah Podcast. Começando mais um podcast Shekinah, dia 28/9/2021, um podcast abençoado. E já falando aqui, lógico, né, da Fonte Vida 87.5 FM, transmissão ao vivo pelo Facebook do meu querido pastor José Mauro. Tá ao vivo lá pelo Facebook, pastor Mauro? Isso, tá sim. Já tem a nossa irmã Creuza Campos, já tá aqui. Meu Deus, no hein? Facebook, já, graças a Deus, já nos assistindo. Benção pura. Então vamos começar então, pastor Mauro. Estamos ao vivo pela rádio 87.5 FM, transmissão ao vivo, Facebook, pastor José Mauro, e também pelo YouTube, irmão Hugo AMSI. Entra aí no YouTube, se inscreva no canal, irmão Hugo AMSI. Estamos aqui hoje num programa especial, segundo podcast Shekinah, muito bem acompanhado com o meu querido pastor José Mauro. Manda um abraço aí para os nossos ouvintes aí, pastor Mauro. Amém, a paz do Senhor a todos, muito contente de estarmos aqui no nosso segundo podcast, lembrando que o nosso podcast sempre é na última terça-feira de cada mês, né, trazendo sempre um convidado especial. Daqui a pouco ele vai estar se apresentando aí, né, nós vamos estar aí, como diz o outro, sabatinando, né? Sabatinando, é isso aí. Conversando com o nosso querido pastor aí, acerca do tema que nós vamos estar lançando aqui. Mas fique aí, amém, também traga aí as suas perguntas aí através dos comentários aí do Facebook e também do YouTube também. Amém, glória a Deus. Lembrando, nós somos em São Paulo, né, pastor Mauro? Quiser deixar sua mensagem, ligar aqui pra gente, é o 4203-4009. Repete pra mim aí, pastor Mauro. 4203-4009, estamos aqui em São Paulo, 011, não se esqueça. Graças a Deus. Estamos fazendo a transmissão ao vivo pelo Facebook, também tem uma transmissão simultânea com a Rádio Renovo. Hoje nós não estamos fazendo a transmissão simultânea porque o diretor da Rádio Renovo está conosco aqui. Não é isso, pastor Mauro? Então hoje nós não vamos fazer. Até aqui. É verdade. Mas quem quiser baixar aí o aplicativo da Zeno, é muito fácil. Entra aí na sua loja de aplicativo, baixa aí Zeno, baixe lá. Depois que tiver baixadinho, coloca ali, ó, Rádio Renovo. Meu amados, é benção pura, é muita programação abençoada. Hoje nós estamos com o diretor da Rádio Renovo, o presidente aqui da Rádio Renovo. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele, vai estar se apresentando. Olha, se eu fosse vocês, eu não perdia hoje não, hein, pastor Mauro? Com certeza, vai ser uma benção aí maravilhosa, é um bate-papo legal aí, bem descontraído aí. Se você quiser participar também, entre aí nos comentários. Amém. Lembrando que depois, né, pastor Mauro, vamos estar passando esse vídeo pro seu canal do YouTube, do pastor Davi Alencar também, né? Isso, lembrando aí que nós estamos no Facebook, né, meu José Mauro, e no YouTube, ao vivo no YouTube aí do nosso querido irmão Hugo AMSI. Mas daqui a pouco, depois das 6 horas, nós vamos estar aí fazendo o upload, aí também vai estar no meu canal do YouTube, que é o pastor Mauro Shekinah, e também no canal do YouTube do meu querido amigo pastor Davi Alencar Santana, _ADJL. Amém. E agora, pastor Mauro? É agora, pastor Mauro. Agora começou o negócio a pegar fogo aqui. Graças a Deus. Apresenta pra nós aí, pastor Mauro, nosso convidado, pastor Mauro. O nosso querido convidado especial dessa tarde, né, irmãos amados, é o nosso querido amigo, irmão, pastor Rogério Batista. Ele é ali também, irmãos amados, um dos pastores da Igreja Bíblica Santíssima Trindade e também o diretor da Rádio Renovo, nossa parceiraça aqui também. Verdade. Né, de todas as terças-feiras aqui. Mas vamos deixar o nosso querido irmão, pastor Rogério Batista, se apresentar. Se apresenta aí, pastor. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças ao Senhor Deus, estamos aqui nessa tarde com essas duas feras. Realmente, os homens falaram que eu me sabatinar, eu já fiquei... eu tô vendo a minha imagem aqui, eu tô um pouquinho menor. Tá bonito, hein? Eu tô um pouquinho menor que os irmãos aqui, então vocês podem imaginar o quanto eu estou tremendo aqui, né? Que isso, pastor? Graças a Deus, né? O meu nome é Rogério Batista,
Eu sou diretor da Rádio Renovo de São Paulo. É com muita satisfação que eu estou essa tarde aqui com esses dois grandes amigos, os quais eu já os conheci. Faz mais de um ano, né, pastor? Já faz mais de um ano, já. Mais de um ano que eu os conheço, pastor José Mauro e irmão Hugo, AMSI, pessoas que, meu Deus, eu tenho um apreço muito grande pela vida deles. São pessoas que eu realmente tenho o prazer de estar com eles aqui essa noite. Eu falo à noite porque eu tenho costume de fazer o programa de noite. Nessa tarde. E estamos aqui para tentar falar sobre esse assunto, né, do Shekinah Podcasts. Boa iniciativa, parabéns por essa iniciativa, porque traz assim assuntos pertinentes e necessários, né, para o nosso dia a dia, principalmente quando envolve a fé cristã, né, pastor? É verdade, pastor. E, pastor, aproveitando já aqui, né, nós estamos num bate-papo aqui, nós estamos falando do diretor, né, da Rádio Renovo, mas fala um pouquinho da sua vida, pastor. Quem que é o pastor Rogério Batista? Fala aí da sua família, quem é sua esposa, seus filhos. A igreja. Né? A igreja, né? Fala um pouquinho do senhor aí. Bom, pastor Rogério Batista é um alvo da graça de Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Na verdade, eu sou um ex-alcoólatra, ex-usuário de drogas, quase perdi minha família por conta desses vícios e foi uma luta muito árdua para sair desse universo, né? Porque o que acontece quando a pessoa ela ingressa nesse tipo de vida, né? Dos vícios, ela fica uma pessoa desmotivada, ela não acredita mais em nada, não acredita no seu próprio potencial, tampouco no seu universo ao redor. É verdade. Então, como a Bíblia fala que um abismo vai puxando o outro, sempre vem um abismo após o outro, a gente vai decaindo até chegar ao fundo do poço. Mas graças a Deus, e principalmente Deus, e em segundo lugar a minha esposa Débora Paula, que está nos assistindo. Um abraço para Débora. Deus abençoe. Que teve a persistência, porque chegou um momento que ela até se sentiu livre em se separar de mim. Ela buscou a Deus na igreja e ali ela falou assim: achei uma coisa boa, a palavra de Deus, e ela achou que isso já seria o suficiente para ela. É claro que sim, a palavra de Deus é o que nos dá tudo que precisamos, mas a mesma palavra que é suficiente para ela diz também, né, que não é bom que o homem viva só. Ou a mulher viva só. Então o propósito de Deus ele está mais interessado em restaurar os laços familiares do que deixar uma pessoa se conduzir sozinha na vida. Então chegou um momento que ela começou a buscar por ela, e Deus falava: não, continua buscando por ele, que através da sua busca vai haver vida. E ela, a primeiro momento, ela achou que... não, acho que Deus não gosta de mim, porque eu já não quero mais saber desse homem. Qual é o nome dela que você falou? Débora. É Débora, tem nome de profetisa aí, né? A gente conhece na Bíblia. E você falando isso aí, né, pastor Rogério? Nós conhecemos o senhor, vou chamar de você, de senhor, às vezes, somos, né? Somos jovens, né? Para minha branca, mas somos jovens. Verdade. Quando a gente conheceu o senhor ainda é um presbítero lá na igreja, né? O senhor ainda era um presbítero na igreja e agora o senhor é um pastor. Veja só, né? O senhor contou aqui um pouco da sua história, que o senhor chegou ao fundo do poço aí com as drogas, com o álcool, né? Graças a Deus sua esposa estava ali te ajudou na palavra de Deus, conheceu a palavra de Deus, né? E a gente vê, né, pastor, que a mudança, o que a mudança faz com a gente, né? Porque, veja só, nós que vem desse mundo aí fora muito difícil, muitas coisas ruins, né? Mas sempre tem alguém para nos ajudar, a nossa esposa, a nossa família para nos ajudar. E aí você conseguiu, hoje o senhor é um pastor na igreja, né? Que benção, né? Dá aula na igreja e tudo mais, né? Isso, pastor? A bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Verdade. Deus, ele é especialista em tirar pessoas que estavam no monturo, né, onde ninguém mais acreditava, e depositar confiança. Não foi diferente, olha só, não foi diferente com Judas Iscariotes, porque Judas, ele traiu Jesus, mesmo assim Jesus foi lá e lavou os pés dele, dando uma posição de dignidade para aquele homem. Agora, quando ele acha na gente um coração arrependido e disposto a mudar, ele muda a nossa história. Então, o que foi acontecendo, meus irmãos? A partir daí, Deus foi honrando, foi me dando autoridade no meu lar de volta. Graças a Deus. A minha esposa falou: Rogério, a sua autoridade ainda está no seu lugar.
basta você tomar posse. Olha só, mulher Que benção, sábia, né? rapaz. Mulher sábia edifica a sua casa, né? Isso, e ali, nisso eu fui tomando de novo a minha autoridade e me deixando conduzir por Deus. É claro, muitas coisas para mudar, mas quando menos esperei, Deus me colocou de volta na casa dele. Em pouco tempo, ele usou o nosso pastor, o pastor Acácio Venâncio. Um abraço, nosso querido pastor Acácio Venâncio, que teve uma visão de águia e olhou assim, não, esse homem, Deus, além de tudo, debaixo de oração, ele falou, não, esse homem, vamos investir nesse homem. Que bênção. Pastor, antes do pastor passar a palavra para o pastor Mauro, você já era crente quando você caiu das drogas, ou você não era e não, passou a ser? Eu já era. Na verdade, eu conheci o Evangelho em 1995. Durante um ano eu servia a Deus, era daquele que ia no ônibus e começava a pregar no ônibus, sabe? Meu Deus. Novo convertido é assim mesmo, né? O Tem primeiro aquele fogo, amor. né, do Espírito Santo. Exato. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Depois desse primeiro amor, dessa primeira fase, faltava um pouco de consistência, né? Faltava um pouco mais de perseverança. Então, rápido, eu me desviei. E aí foram quase 20 anos desviado, olha só. Olha que coisa. Mas a misericórdia de Deus me alcançou de novo. Então, quer dizer, foi uma primeira fase onde eu conheci Jesus, depois por um tempo eu me desviei, mas Jesus ele me resgatou de novo. Mas tudo tem o tempo, né, determinado por Deus, né? E quando chegou o momento, Deus o honrou, né, e colocou à frente até de um trabalho, né, que é na igreja, né? Na igreja. E nós, quando falamos aqui da Igreja Batista Santíssima Trindade, nós não esquecemos dos nossos queridos irmãos, né? A gente sempre fala, toda vez que a gente cita isso, a gente fala um abraço pro pastor Acácio, um abraço pro pastor Maurício, um abraço pro Berg, né? Saudade do Berg, Adeilson também dos Anjos, também Deus abençoe a cada um de vocês aí, Deus abençoe nosso querido pastor Acácio por ter liberado também, né? Verdade, nosso querido pastor a estar aqui hoje conversando com a gente. E o que é hoje o pastor, né, Rogério Batista? Hoje está nessa posição de pastor, né? Na autoridade, está ali, né, junto com o nosso querido pastor Acácio. O que é hoje o pastor Rogério Batista ali, a obra que o senhor tem feito? Então que nem ou o senhor ou você, né? Que o senhor tem feito lá. Como é a obra que o senhor tem feito lá na igreja? O que é ser um pastor hoje, pastor Rogério? Olha, pastor Mauro, ser um pastor é algo desafiador. É desafiador porque muitas vezes a gente não consegue entender a dimensão e a profundidade do que é o Evangelho. Nós conhecemos por experiências que vão chegando dia a dia, os sinais, eles seguem aqueles que creem, né? Então, os próprios sinais vão se intensificando e as pessoas testificam, falam, olha, eu sinto confiança na sua oração, na sua ministração, ou Deus usou o Senhor numa oração, numa palavra. Então isso são confirmações do Espírito Santo que vai nos capacitando a continuar. Porque assim, se nós formos olhar para as nossas próprias prerrogativas, com certeza a gente, eu não estou preparado, Isso acontece com todos nós, né? Com certeza. Mas o próprio Deus, ele vai nos encorajando a continuar, como ele fez com Josué, por exemplo. Josué, depois que Moisés havia morrido, né, ele achou que ali acabou, Tinha acabado o ministério, né? Que ali havia acabado. Mas ali, assim, pois não. Mas assim, Deus animou Josué para continuar, né? Porque agora o compromisso que Deus tinha era com ele. Então, nós que somos pastores, a primeira confirmação que sentimos é de Deus. Ele que vai nos capacitando e vai usando as circunstâncias para ir confirmando o nosso ministério. Então, hoje na Igreja Bíblica Santíssima Trindade, né, eu sinto a importância não somente do ministério, mas também da posição que Deus me chamou para estar ali auxiliando o pastor Acácio, o pastor Adeilson e o pastor Alexandre também, que é lá do Parque Maria Fernanda. Então nós estamos aí fazendo essa obra. A parte do ensino foi algo que Deus colocou no nosso coração para também estar igual hoje. Hoje mesmo, terça-feira, terminando aqui, vou lá para a igreja. Corrido, né? Já trazer um ensino lá para os irmãos. E assim Deus tem confirmado a obra. E você falou do Adeilson, ele tá mandando um abraço para você aqui. Já mandou aqui. Boa tarde, ó. A paz do Senhor, meus irmãos aí. Mandando um abraço para você. Manda um abraço para ele lá. Lembrando que nós estamos no podcast Shekinah,
né? Você tá com também do seu filho aqui, né? Fala, seu filho tá aqui com a gente aqui na rádio também, né? Sim, o Maurício tá aqui, ó. Tá nos Tá bastidores ali. É homenagem ao pastor Maurício, não? Se bem que eu conheço o pastor Maurício Silva há muito tempo também, né? Mas o meu Mauricinho aí foi um nome que a mamãe colocou, meu filho amado aí, o Maurício. Também tem a minha filhinha, a Elisa, que tem 6 aninhos. Bênção de Deus. Oh, eita, maravilha. Eu sou tipo Abraão, quero encher a terra de novo. É 12? Amém, glória a Deus. E aí nós conhecemos aí, então, né, um pouco do nosso querido pastor Rogério Batista, né, um pouco da sua experiência, um pouco do seu ministério, né, irmão? Pode continuar. Verdade. Então, pastor Mauro, vamos dar continuidade, vamos começar agora, de verdade mesmo, o programa Shekinah. Nós temos um tema e nós temos um versículo-chave. O tema de hoje é o crescimento e a influência das rádios evangélicas na vida das pessoas, né? Como nós falamos de o crescimento e a influência, porque nós vimos, né, pastor Mauro, depois da pandemia, com a pandemia, muitas rádios evangélicas, muitas pessoas falando de Deus nas rádios, web rádio, aumentou muito, né? E a gente quer saber qual é a influência das rádios evangélicas na vida das pessoas. Mas tem um versículo-chave aí, eu queria que o pastor Mauro desse pra nós aí, né, pastor? Mas é bom lembrar também, né, Mu, que por que nós estamos trazendo também esse programa hoje também? Porque no dia 25 de setembro agora também foi o dia, né? O dia do rádio, né? O dia do rádio brasileiro, né? Que foi instituído o rádio aqui no Brasil. Porque em outros países já tinha, lá nos Estados Unidos já havia esse rádio, mas aqui no Brasil ele foi instituído no dia 25 de janeiro e a sua primeira transmissão, né? 25 de setembro e a sua primeira transmissão foi no dia 7 de setembro de 1922. Antes disso, né, foi instituído aqui a rádio. Mas o versículo-chave, né, que o nosso querido irmão Hugo pediu aqui para nós lermos aqui, né, que hoje nós estamos falando aqui sobre rádios evangélicas, fica lá em Mateus capítulo 10, versículo 27, que diz assim: o que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. O que quer dizer isso, irmão? Olha só que maravilha, né, pastor Davi? O pastor Davi deve estar pensando na gente. Pastor Davi, manda um abraço pra nós aí. Pastor Davi, Deus abençoe sua vida, pastor. Veja só, né, pastor Rogério, a importância desse versículo, né? O que você ouvir em luz, em trevas, você tem que ser em luz. E o que escutais e ouvido, pregados aos telhados. Quando falar em pregados aos telhados, estamos falando em expandir isso para as pessoas. E a rádio, ela faz isso com a gente, né, pastor? Ela consegue levar nós ao horizonte. Muitas pessoas de longe, até mesmo do Japão. Eu sei que você tem audiência até no Japão, lá com a Rádio Renovo. Muitas pessoas ouvem. Então isso é o pregar no telhado, é falar para as pessoas, para todo mundo ouvir. E quando se fala assim, ondas sonoras, né? É isso aí. Isso, né? Levar a palavra, as ondas sonoras tem que ser levada para o ouvido das pessoas, para as pessoas ouvirem. Muito bem, nós entendemos esse texto. É claro que o Senhor Jesus, quando ele falou em Mateus 10, 27, uma vez eu ouvi um pregador muito famoso falar que isso foi uma profecia que Jesus fez para os dias de hoje, que fatalmente seria dessa forma. Não estou questionando, também não estou em desacordo. Jesus ele é onisciente, ele sabe que chegaríamos a essa época e teríamos essa ferramenta poderosa. Mas eu entendo nesse texto, quando o Senhor Jesus falou: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai sobre os telhados, é exatamente como os irmãos entenderam dessa forma. O que o Senhor ensina às escuras, nós devemos, como propagadores do Evangelho, levar à luz. Né? Então se o Senhor ele falou para um grupo de discípulos de 12, e assim foi crescendo o número de discípulos, e a cada discípulo ele foi dando capacidade para proclamar o Evangelho para outras pessoas. Então eu entendo que pregar sobre os telhados é isso, é alardear, é dizer: olha, Jesus é bom, ele cura, liberta, e ele tem um plano de salvação para a sua vida. Não importa a maneira, né, pastor? Não importa a maneira. Que vai ser pregado o Evangelho. Isso vai ser através de uma rádio, isso vai ser através de uma televisão, mas o que o Jesus Cristo quis dizer é isso. E hoje, através da tecnologia, né, que está muito avançada, nós temos facilidade para nós alcançarmos vários lugares e até outros países, né, através da pregação do Evangelho. Né? Hoje não há aquela dificuldade como era o apóstolo Paulo, né, de viajar para outros lugares, mas hoje você está aqui, que nem o Hugo falou, lá no Japão está sendo transmitido aqui esse programa também. E a gente vai imagina se o apóstolo Paulo
e outras pessoas tivessem uma web rádio na época. Meu Deus. Imagina se Charles Spurgeon, John Wesley, aquelas pessoas que pregaram ali para aquelas pessoas, tivessem uma rádio para comunicar para as pessoas. Eles sem isso, né? Eles já fizeram aquela história toda na igreja. Imagina eles tendo uma rádio igual a gente que tem para falar para as pessoas, né? Com a importância de uma rádio web na vida das pessoas, né, pastor? Muito, muito bem observado, irmão Hugo, porque olha só como começou o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, ele havia falado, né, dado as últimas instruções, depois que ele ressuscitou, andou ainda num prazo de 40 dias com os seus discípulos e ensinou tudo que era a respeito do reino de Deus. E quando ele estava para ser assunto aos céus, os discípulos ainda perguntou, mas restaurará hoje? Hoje o Senhor não vai restaurar o reino a Israel, né? Aí Jesus ele falou assim, não vos compete saber os tempos determinados pelo meu Pai, mas ficar em Jerusalém para que sejais revestidos de poder, né? E ser-me-eis testemunhas, aí isso que é lindo. Olha só. Na Judéia, Samaria, em toda a Judéia e os confins da terra. Então, quer dizer, uma obra que começou com 12 homens, aí foi crescendo, depois 3.000 almas, depois 5.000 almas, depois chegou a um número incontável. Agora imagine se isso tivesse a tecnologia naquele tempo. Meu Deus, acho que... Ganharia o mundo inteiro, né? De uma vez só. É verdade, pastor. Nós estamos aí, né, irmãos, nesse podcast aí, abençoado aí, conversando com o nosso querido irmão pastor Rogério Batista da Rádio Renovo, falando aí, né, irmãos, acerca aí da importância, né, irmãos, o crescimento, a influência das rádios evangélicas na vida das pessoas. Irmão, tem pessoas que ficam perguntando para nós, o que nós tem dentro dessa xícara? Ó, hoje, como é podcast, é diferente. Estão perguntando aí o que tem dentro da xícara? hoje é suco, né, porque hoje é podcast, né? Hoje é podcast, é o suquinho, suquinho de uva, o suquinho de laranja ali pro nosso querido pastor Rogério tomar daqui a pouco. Agora, no outro dia é água, irmão. Eu tenho água aqui ainda, na minha tem água ainda. Aqui ainda. Amém. Eu vou fazer uma pergunta pessoal aqui para o nosso querido pastor Rogério Batista. Pastor, deixa eu perguntar para o senhor, o que despertou o senhor a ser um radialista, né? E esses dias nós tivemos o dia do radialista, né? Setembro aí fala do rádio e do radialista, né? O que despertou o senhor a ser um radialista? O que motivou o senhor a ser um radialista? O senhor se inspirou em alguém? Pode até falar, se for alguma pessoa do secular também, não tem problema. O senhor se inspirou em alguém para ser um radialista, assim, olhou aquela pessoa e falou, opa, é isso aí que eu quero ser. Quero ser um radialista, quero fazer um programa de rádio. Pastor Mauro, isso realmente é algo curioso, porque eu, desde jovem, eu tinha outros projetos para a minha vida, né? É claro que todos nós temos um sonho, algo a seguir, e existem projetos que às vezes eles ou eles frustram ou ficam arquivados. Mas, sinceramente, a questão da web rádio, ela veio assim de uma maneira que eu fui começando a criar interesse através de ver canais no YouTube. Aí de repente assim tem um canal muito conhecido dos web radialistas, né, que é o canal Estúdio Bala, do Edmilson. É uma bênção, ali você aprende como é que você monta uma web rádio. Aquilo foi colocando o desejo. Falei, rapaz, que negócio bacana, né? E assim, o que acontece? Geralmente uma pessoa que começa esse empreendimento de trabalhar com web rádio são pessoas que às vezes não têm o seu espaço, seja na igreja, não que isso me faltou, sim. Mas eu tô dizendo assim, alguns, igual tem muitos pastores que é o seguinte: ele quer pregar a palavra, não tem oportunidade, ele abre uma web rádio. Porque aí, quem é que vai tirar o microfone dele? Não tem como, não tem como. Já que você não me deixa pregar, eu vou pregar na rádio. Exato. Não tem como puxar o paletó dele ali na hora. Não tem como puxar o paletó. E geralmente é assim, isso na vida de muitos. Comigo não foi bem assim, porque eu sempre tive oportunidade na igreja que eu congrego, até mesmo nos lugares onde eu passei, eu fui muito honrado por isso, né? Mas a questão de querer fazer a web rádio é porque, na verdade, eu sempre gostei de rádio. Mesmo rádios seculares, né? Quem é que não se lembra do Zebete, por exemplo? Com certeza. Ícone brasileiro, né? Radialista. Na música sertaneja. Verdade. E a gente eu cresci ouvindo a Rádio Capital, por exemplo, Rádio Record, quer dizer, as rádios AM da época, Rádio América.
Então aquilo, a gente cresce com essa cultura. Meu pai mesmo, ele era um fanático por rádio. Você comentou aqui que você gosta de ouvir a Band, né? Tem o Claudio Zaidan lá e tal. Então... Um abraço para todos eles também. Todos os radialistas estiverem nos ouvindo aí, um abraço para eles aí. Glória a Deus, todos os radialistas aí, né, que se sintam abraçados por nós aqui do programa Shekinah, porque tudo isso que fazemos é em prol do reino de Deus e também para a comunicação como um todo, né? Porque existem muitos comunicadores seculares, né, que tem uma importância muito grande na sociedade. Verdade. Então, tirando a religião, tirando o secularismo, eu creio assim que todos têm uma importância na comunicação e são influenciadores, né? Então, a nossa responsabilidade como influenciador, ela está aqui, nesse microfone. Verdade. Esse microfone, ele tem peso. E nós temos que saber usar ele. Então, na sua opinião, né, pastor, o surgimento das web rádios tem uma grande importância, então, para o aumento do reino de Deus. Sim, e nós vamos falar muito sobre isso. Vamos falar sobre isso. É isso aí. Uhum. Pastor Mauro? Teve uma época também aí, né, quando nós lembramos quando o pastor ele abriu a Rádio Renovo lá também, a gente fez uma pequena participação lá também, né? Verdade, nós fomos lá. Benção, né? Nós fomos lá falar sobre igreja virtual, lembra? Eu tava todo nervoso lá também, tudo fizeram. Rapaz, foi bem no comecinho, quando tava começando mesmo a surgir as lives, né? Nós tava ainda meio sem acostumar com as câmeras, também, né? Com os microfones, então a gente foi lá fazer uma participação lá na Rádio Renovo. Nós tem um trechinho aí, não tem, pastor Mauro? Tem. Melhor do que a gente falar, vamos assistir, né? Vamos assistir um pedacinho pra nós ouvir aí. Vamos dar uma olhadinha. Meu Deus, essa foi boa, viu? Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nessa tarde, estamos aqui com uma equipe maravilhosa do programa Shekinah, o pastor Mauro, da igreja Elim, né? Elim Planalto, e o irmão Hugo, também companheiro aí do nosso querido pastor Mauro, e eles são integrantes do programa Shekinah esta tarde, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero cumprimentar os meus queridos irmãos, a paz do Senhor, pastor Mauro. Amém, a paz do Senhor, pastor, presbítero Rogério, já falando de pastor, já estou profetizando. A paz do Senhor, presbítero Rogério, para nós é uma honra estarmos aqui, amém, nessa tarde na Rádio Renovo, amém, benção pura, que nem nós falamos, está apenas começando, mas já vemos no horizonte aí uma grande bênção de Deus, um grande projeto de Deus que vai além, amém, em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado mesmo pelo convite, estarmos aqui nessa tarde. Maravilhoso. E também para o meu querido pastor Hugo. Glória a Deus. Primeiramente agradecer pelo convite, né, pastor Mauro, também de estar aqui nessa Rádio Lenovo, uma rádio aí que tem tudo para dar certo, né, e nós estamos aqui para agregar mais uma vez aí com o nosso irmão, porque hoje Deus vai falar com vocês, nós vamos falar de um tema muito atual, né, nós no programa Shekinah, eu, juntamente com o pastor José Mauro, nós temos no nosso programa, que a gente apresenta dia de terça-feira, como já falou, um tema, nós debatemos sempre um tema, e hoje não vai ser diferente aqui na Rádio Renovo. E os contra de uma realidade que já está sendo frequente na nossa vida. O debate é sobre a igreja virtual. Pode isso, pastor Mauro? Ter uma igreja virtual nos dias... composta com várias pessoas formando um só corpo. Verdade. Né? E às vezes, muitas vezes, o que aconteceu devido à pandemia, devido o governo pedir para a gente ficar em casa, que a gente não pode... O programa Shekinah tem mais uma novidade para você. A partir de agora, você também pode ouvir a nossa programação todas as terças-feiras a partir das 4 horas da tarde em transmissão simultânea ao vivo. A partir das 4 horas da tarde pela Rádio Renovo FM. Basta clicar em www.zeno.fm/Rádio Renovo.
curta, comente, compartilhe em mais esta nova plataforma. É a Rádio Renovo FM e o programa Shekinah, renovando suas forças e levando a glória de Deus ao seu lar. É isso aí, ao som do The Chose ali, Pastor Mauro. As pessoas estão perguntando o que é isso, Pastor Mauro. The Chose, Pastor Mauro, The Chose. O que é isso, Pastor Mauro? The Chose é o fundo musical, né, que o nosso querido irmão Hugo escolheu aí pra realizarmos esse podcast. Mas eu posso falar o que é? O The Chose, meus amados, é um aplicativo que tem na loja de aplicativo, Pastor. Até você, se você quiser um dia baixar ele, é muito legal. The Chose, ele tem as séries de Jesus. Não é muito interessante a pessoa assistir ali The Chose, porque conta a história de Jesus ali do começo, Jesus com Mateus, escolhendo os discípulos, mas é muito interessante porque é numa linguagem atual, entendeu? Então a gente colocou esse fundo musical porque faz parte aí da trilha sonora The Chosen. É os escolhidos. The Chosen significa os escolhidos. Nós somos escolhidos, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Lembrando aí que nós estamos no podcast Shekinah, o segundo podcast aí com participação do nosso querido pastor Rogério Batista da Bíblica Santíssima Trindade. E também diretor da Rádio Renovo também. Acabamos de ver aí um trecho ainda de quando nós fomos lá pra Rádio Renovo, fomos convidados lá a fazer aquele debate da igreja virtual. Naquele dia nós é que nós fomos sabatinados, né? Nós somos sabatinados. E eu falei pro pastor aqui os nossos bastidores aqui, depois dos comerciais, que é interessante, né, pastor? Eu falei pra você, tá vendo? Você pegou nós lá na rádio lá, hoje nós estamos pegando o senhor aqui. Foi mesmo, olha, rapaz. Não, bons tempos, né, irmãos? Porque você viu, foi uma salinha, uma mesinha de mármore ali. Foi benção. E mesmo assim deu bastante assunto aquele dia. Bastante assunto e bastante comentário também. Muita gente comentou, verdade. Né, mandou lá perguntas lá naquele dia lá. A gente, na melhor maneira possível, nós fomos respondendo lá, mas foi muito bom mesmo. Graças a Deus foi benção. Foi benção mesmo. E isso nos remete, né, pastor Mauro, a nossa próxima pergunta. Sim. Por quê? Porque você falou uma mesinha simples, tal, isso, aquilo tudo, mas foi de coração. Nós fizemos aquilo lá para levar a palavra de Deus às pessoas. Nós queremos que as pessoas ouvissem a palavra de Deus. Nós falamos de um tema e nós levamos a palavra de Deus, né? Mas no meio de alguns cristãos ainda há uma certa resistência na divulgação, né, pastor, da palavra de Deus através da rádio. Muitos cristãos ainda ficam meio acanhados com esse negócio. E o que o senhor tem para falar sobre isso, pastor? Olha, pastor Hugo, eu gosto de chamar ele de pastor Profetiza, Hugo, profetiza. Não, esse homem é bênção. O pastor Mauro profetizou lá no dia que ele foi lá, ele falou, pastor Rogério, isso aí, ó. Isso, tá vendo? Ele falou, presbítero daqui a pouco. Não, ele falou, pastor, presbítero, não, tô profetizando, realmente, a profecia deu mesmo, realmente, hoje, pela graça de Deus, sou pastor da Igreja Bíblica Santíssima Trindade e estamos aqui, né? Então, pastor Hugo, ainda assim, nós vemos que há uma certa resistência das pessoas por dois motivos. Tudo que é novo, ela, de uma certa forma, assusta aqueles que são mais conservadores. É verdade. Né? Há muita, eu não vou dizer assim divisão, mas há muitas linhas de pensamento na igreja evangélica. E nós andamos numa tensão. Tem uma linha muito tênue, onde nós temos que aprender a andar sem ser arcaicos, né? Mas também não podemos ser aqueles moderninhos demais. Então nós temos que andar conforme a palavra do Senhor nos orienta e nos dá essa autoridade para agirmos dessa forma. Por que eu digo isso assim? Para nós não nos secularizarmos como as pessoas, porque assim, o Senhor ele disponibiliza para a nossa vida essas ferramentas maravilhosas. Porém, nós podemos entender que a internet, ela tem uma gama de pessoas que usam esse tipo de serviço para coisas erradas. Então, para muitas pessoas, quando temos uma rádio, temos um programa de rádio, temos uma página no Facebook, muitas pessoas acham que isso é vaidade, que a gente está querendo se promover. Então, elas não costumam seguir esse tipo de coisa. Outras pessoas tem muito a ver com o que o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, que o profeta ele não tem honra na sua própria pátria. É impressionante, irmãos, quando nós abrimos um trabalho que seja para os outros inusitado,
as pessoas parecem que elas têm uma certa aversão, vê com uma certa indiferença. E nós, infelizmente, conseguimos, né? Infelizmente ou felizmente também, porque através da rejeição de alguns, nós conseguimos outro nicho de pessoas, outros públicos. A web rádio, por exemplo, ela possibilita isso. Porque enquanto uma rádio local, né, aqui, a Rádio Fonte Vida é uma rádio FM, né? Tem o seu papel na comunidade, porém ela alcança, através do FM, alcança apenas um público local, um município, por exemplo. Aí, é claro, eu sei que ela também é uma web rádio, então já tem um alcance global, vamos dizer global, porque através da internet ela alcança muitas pessoas. Então, o que acontece? Quando eu criei a web rádio, o intuito era para que fosse uma coisa voltada para os projetos da igreja. Sim. Para os irmãos locais, olha, nós temos uma web rádio, nós podemos fazer os programas, irmãos. Quem abraçou essa ideia foi a pastora Ivone. A pastora Ivone, ela é a esposa do pastor Acácio. Ela, a minha esposa, Débora Paula, e a nossa irmã diaconisa Andréia, elas criaram um programa chamado Mulheres Renovadas. Eu já assisti, eu já vi esse programa. Maravilha. Que programa, porque tudo ali, ó, na régua, tudo certinho, sabe, algo muito bom, e muitas mulheres foram edificadas Graças com os a Deus. testemunhos, com as pregações, com as mensagens, com os louvores. Então, e esse programa vai voltar, em nome de Jesus. E convida outras mulheres também, né? Sim, com certeza. Então, a pastora Ivone, ela, através disso, ela chamou a pastora Ângela, que também é amiga dela, a irmã Dulce também, para compor. E hoje elas estão aí trazendo uma mensagem sobre as mulheres da Bíblia e tudo mais. É uma bênção. Então, logo, logo elas estarão retornando. Pois é. Só que esse projeto, ele parou por um tempo, né? E outros irmãos, eles não conseguiram dar continuidade. Então aí a gente começou a ter algumas desistências. Alguns irmãos desistiram. O Berg mesmo, ele estava junto. O irmão Valdenir, o diácono Valdenir estava junto. De repente parou. Então outros abraçaram outros projetos. E então a rádio ela ficou um pouco parada. Só que assim, parada no local. Mas graças a Deus, né, pela persistência que Deus nos dá, continua. E nós temos aí muitos ouvintes no Brasil inteiro e muitos irmãos que estão nos acompanhando também. E uma coisa interessante que o senhor falou também é que, assim, tudo que é novo, né, as pessoas, elas muitas vezes se assustam, né, e principalmente no meio evangélico. Né, eu gosto muito daquela palavra no apóstolo Paulo que fala que uma porta grande se me abriu. Eu entendo que aquela ali é uma oportunidade que às vezes abrem-se para nós, né, que nós devemos aproveitar, saber aproveitar a maneira de aproveitar aquilo também, né? Porque, como o senhor falou aí, hoje a internet está aí, mas hoje tudo quanto é tipo de assunto a gente vê na internet. E é até muito difícil, até bom aproveitar e falar sobre isso aqui. Um exemplo, nós que temos o programa Shekinah, né? Quando nós começamos aqui, né, irmão Hugo? Sim. A gente alcançava aqui visualizações 500, 600. Hoje tá bem reduzido, né? Por quê? Verdade, até o Facebook tá dando uma segurada também, né? Tá dando uma segurada, né? Parece que as coisas vão, cada vez que vai se modernizando, elas vão mudando. Mas, como o senhor falou, as coisas chegam, as pessoas se assustam, né? Mas com o decorrer do tempo, né, nós vemos aí que acaba se tornando até normal. O perigo, né, disso daí as pessoas, um exemplo, as pessoas elas usarem esses meios de comunicação para lançar suas próprias ideologias, né? Esse que é o problema, né, pastor? Muito bem observado, porque isso é muito importante pontuar aqui, porque a web rádio, assim como os demais veículos, YouTube, Facebook, o Instagram, são redes democráticas. Sim. E por serem democráticas, qualquer pessoa com uma conta do Google, ela consegue todos os softwares necessários para que ela possa criar sua web rádio, seu canal do YouTube, enfim. E por ser democrática, aí vem essa parte que o senhor falou muito bem, que a pessoa ela expõe a opinião dela. Verdade. Então, quando ela expõe a opinião dela, obviamente ela vai alcançar um público que pensa igual ela. Então, existe muitos problemas partindo desse pressuposto, mas é aí que a nossa responsabilidade tem que aumentar. Ainda que o público ele seja escasso,
como o senhor mesmo falou, quando começaram com as lives do Shekinah, um número bom, né? E de repente isso vai trazendo uma certa letargia. Por quê? Porque as pessoas, elas sabe o que acontece, na verdade? As pessoas, elas gostam muito do que é pragmático, prático, sabe, hoje em dia nós estamos muito marcados pela mensagem fast food. É verdade, coisas rápidas, né? Coisas rápidas. Com certeza, tem essa live. Em algum lugar, nesse momento, tem alguma live de alguém falando assim, olha, manda a sua mensagem para o nosso WhatsApp com o texto revelação, que eu vou revelar até o seu CPF. Irmão, é assim, entendeu? Então nós podemos entender, e isso não somente na web rádio. Eu que estou na área do ensino, juntamente com meu amigo, pastor Adeilson, pastor Acácio, nós nos dedicamos a trazer um ensino de qualidade no nosso ministério. Porém, nós podemos ver que a frequência, ela é muito pequena. Vai diminuindo, né? Vai diminuindo, porque já começa assim, muitas pessoas acham que não tem mais o que aprender. Não. Ou simplesmente não. Quem é esse para me ensinar? Já começa por aí. Né? E outras pessoas simplesmente porque confundem sabedoria com leitura e graça com espiritualidade. E isso é um grande erro que as pessoas hoje em dia elas têm de querer ignorar estudos. Igual a live, eu tenho acompanhado a live dos irmãos, é de qualidade, é uma live assim onde vocês explicam o texto, procuram elucidar os nossos irmãos que estão acompanhando, né, através das escrituras. Mas existem pessoas que não, isso já é enfadonho. Só faça uma oração aí e revela para mim se amanhã eu vou ser abençoado, né? Liga talvez naquele horáriozinho, só telefona lá, acabou, já falou de mim, então tchau. Já falou de mim. E pegando também por esse gancho, né, pastor, você acabou de falar para nós que quando surgiu a rádio, o intuito era a igreja, né? A igreja está junto, né? E a gente vê que é muito complicado porque muitas pessoas não acreditam no projeto. Por quê? Porque rádios, web rádios, qualquer projeto que você começa na internet, no Facebook, no YouTube, começa pequeno. Então as pessoas, eles não estão assim, querendo lutar junto com você. Agora, se aquele canal, ele passa a ser um canal relativo, uma pessoa com bastante seguidores, aí todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ter uma oportunidade, né, pastor? Mas, assim, brigar, correr junto com as pessoas, porque a gente que faz uma rádio, por exemplo, pensando no nosso ministério, a gente faz uma rádio voltada para o nosso ministério, nós queremos o apoio do nosso ministério. Então as pessoas têm que acreditar no nosso projeto para esse projeto dar certo. Nós dependemos das pessoas, principalmente do nosso ministério, para que isso dê certo. Exatamente, pastor, exatamente. E infelizmente, são as intempéries, são os altos e baixos que todos nós sempre passaremos por isso. Agora, a diferença é saber se a gente vai desistir ou não. A Rádio Renovo, ela passa por muitas transformações. Sim. Não é fácil, porque eu tenho o meu trabalho secular, vivo do meu trabalho, é ele que traz o sustento para a minha casa, mas não posso deixar de lado também o ministério ao qual eu faço parte. Então, eu tenho que aprender a separar tudo direitinho e ainda sobrar tempo para a rádio. Muitas vezes a rádio eu não consigo fazer o programa porque é tanta coisa que eu tenho que fazer, aí eu só mando a mensagem para os irmãos, falar, irmãos, eu não vou poder entrar no ar hoje, ou porque o computador está ruim, ou porque aconteceu isso e aquilo, né? Mas é assim, se mais pessoas tivesse ajudando, aí você não precisava colocar a carga toda em cima de uma pessoa só. Exato. Né? A pessoa tá ali, por exemplo, eu acompanho vocês. Eu trabalho à noite, então eu saio de madrugada, às 6 horas da manhã para ir embora, eu acompanhava o Renovo na manhã. Agora o Renovo da manhã, agora não é mais Renovo na manhã, é Renovo na noite. Por quê? Porque você mudou, por quê? Porque não tava dando... Mas se tivesse uma pessoa de manhã... Meu Deus. Faria os dois, né? Faria os dois. Exatamente. E a ideia é essa. A ideia é colocar pessoas dispostas. É claro, dispostas a quê? Vamos entender isso. Dispostas a continuar a obra do reino de Deus. Reino de Deus. Porque se esperar por retorno, infelizmente isso não vai acontecer. Porque eu não tenho patrocinadores.
né? É simplesmente pelo amor à obra de Deus, entendeu? É aquilo que eu sempre estou comentando com o Hugo, né? A gente sempre está conversando sobre isso, né? Programa de rádio é algo que, assim, vamos falar no nosso tema, mas tem que ter pegada, né? Tem que ter uma certa pegada, tem que ter amor. Aqui é sem filtro, viu? Aqui é podcast, Não, é sem podcast. filtro. Aqui nós vamos falar mesmo. Aqui não tem essa, Tem- não. Aqui não tem filtro, não. Tem que Isso ter mesmo. amor pra fazer, né? Tem que ter gosto pra fazer, que nem eu falo a verdade, eu amo fazer programa de rádio, né? Eu vejo que o Hugo também. Mas assim, a gente vê que nem todo mundo, assim, às vezes também não é amor, não tem tempo pra fazer, né? Às vezes não tem aquele tempo disponível, tem que ceder uma parcela do seu tempo pra vir fazer programa de rádio. E a gente vê isso no decorrer que aconteceu com a gente aqui, né? Também. Deixa eu ver, comecei lá com o nosso querido pastor Daniel, infelizmente, ele tem o trabalho, felizmente ele tem o trabalho secular dele, ele precisa trabalhar também. Depois viemos aqui com o nosso irmão Almeida, né? Né? Até quando eu até falei pro Hugo, né? No dia quando terminei a parceria com o Daniel, né? Assim, eu vi que tava difícil, né? Falei, então, Hugo, acho que eu vou terminar. Daí o Hugo me ligou, não, eu vou com você, vamos junto. Também tava ruim lá também no Geração de Discípulos, né, Hugo? Lembra? Tava complicado, né? Tava Porque é o que complicado. nós falamos, o negócio de acreditar, né? Quando o seu ministério não acredita no projeto, fica mais difícil, porque você não consegue fazer as coisas só. Tem que ter alguém, por exemplo, o pastor Mauro. Muitas das vezes ele tá desanimado, mas eu tô animado. Muitas das vezes eu tô desanimado, ele tá animado. O pastor Davi é a mesma coisa. Então tem que estar um ajudando o outro. Tem que ter as pessoas, por exemplo, se o pastor Mauro falar pra mim amanhã, algo não vai dar pra mim ir amanhã porque eu preciso resolver um negócio. Eu venho só, mas a rádio não pode parar, porque a gente tem que levar a palavra de Deus, né, como nós falamos no começo, para todo mundo. Então nós temos essa plataforma, nós temos que levar. Então nós temos que acreditar um no outro, né, pastor? Exatamente, se torna um compromisso, né? Independente se vai trazer retorno, Verdade. independente de se... Porque é assim, o irmão Hugo, ele falou a respeito disso aí, me lembrei o que está escrito em Eclesiastes, né? Que um cordão de três dobras é mais difícil de quebrar. Então, porque se um é bom andar em dois, melhor andar em dois do que um, né? Porque se um tiver esmorecido, o outro vai lá e sustenta, né? E outra coisa, em Eclesiastes também fala, né? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia o acharás. Então é assim, pode parecer que não tenha nenhum tipo de retorno, pode parecer que nada vai acontecer na vida da gente, porque existem pessoas que são bem sucedidas. Eu tenho muitos irmãos que trabalham com web rádio, que inclusive até vou citar o nome de alguns aqui. Pode citar. O pastor Manel Osório, que é da Super Gospel do Paraná, Rio Negro, Paraná. O pastor Altair Weber, inclusive até os irmãos já sabem, ele está passando por problemas de saúde, acometido de um câncer, mas esse irmão é um exemplo, porque ele não para a obra. O irmão, enquanto tem força, ele está fazendo a obra de Deus na sua web rádio, na rua, pregando o evangelho. Então, quer dizer, se nós olharmos para a dificuldade e dizer assim, não vai valer a pena, vou parar, porque, quem disse? Tem pessoas que estão do outro lado, que estão esperando a sua palavra. Às vezes a gente nem sabe, né? Mas muitas das vezes as pessoas estão lá longe, lá e escutam a palavra da gente aqui. Tava esperando uma palavra dessa, né, pastor? E acaba até se convertendo ou voltando pro evangelho, né? A gente vai dar uma pausa daqui a pouco, falta um minutinho pra gente terminar o primeiro bloco, Sim. né? Mas assim, deixar de alerta pras pessoas, né? Ajudar na obra, ajuda ao irmão na obra, ajuda ele com a rádio, né? Tem vários temas legais lá na sua rádio, né? Rádio Renovo é muito legal, tem muito tema legal, Resiliência. Nossa, muito legal aquilo ali. Quadro Resiliência. Um quadro que eu gostava no programa, que eu gostava não, eu não tô conseguindo ouvir por causa que eu tô trabalhando agora, Sim. então não tem como eu ouvir, porque 10 horas é a hora que eu começo a trabalhar. O quadro que eu achava legal, o Salmo do Dia, nossa, aquilo era muito legal, o Salmo do Dia. Então, tem que ajudar, porque nós temos que levar a obra de Deus, né, pastor Mauro, a toda a criatura. Com certeza, né, irmãos? E apoiar, né, aqueles que estão levando. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tô lá na rádio, mas só o fato de você estar ouvindo, tá orando, né, por esse propósito, compartilhando, né, compartilhando, curtindo também, né, enviando para outras pessoas, você já está ajudando a expandir essa obra e o evangelho do Senhor. É isso aí. Nós vamos voltar daqui a 5 minutinhos, segundo bloco aí do programa Podcast Shekinah. Daqui a pouco o nosso querido pastor já vai tomar um suco gostoso aqui, né, vai dar aquela respirada e nós voltamos daqui a 5 minutos. Não saia daí. Podcast Shekinah.
boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 293. Telefone 5824-3368. Não se esqueça, Rua Barcos Rabelo 293, bem no Centro Comercial do Jardim Irene. Ou se preferir, pode ligar 5824-3368. Filial 2, Estrada São Judas, 597, em Budas Artes, no Jardim São Judas. Telefone 4782-9548. E também tem a mais nova e mais completa unidade na Avenida Taquandava, 711, Cidade Ipava, São Paulo. Telefone 5895-6068. Mas atenção, não compre o seu medicamento sem antes consultar as drogarias Ultra Braga. Drogarias Ultra Braga, criando a melhor relação de confiança. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade de Embu das Artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. Quer fazer seus óculos com qualidade e preço baixo? As Óticas Macedônia tem. Quer fazer seus óculos com garantia de verdade e sem enrolação? Nas Óticas Macedônia tem. Quer economizar de verdade sem abrir mão da qualidade? Vem para as Óticas Macedônia e aproveite esta super promoção. Óculos completo a partir de 10 e 21,90. É isso mesmo. E o exame de vista totalmente grátis. Corra e aproveite que o exame de vista é grátis. E óculos completo a partir de 10 e 21,90. Só nas Óticas Macedônia. WhatsApp 941 12 9594. Jardim Santa Emília 93081 9371. Fonte Vida FM 87.5 MHz. Fonte Vida. Fonte Vida. Rádio Fonte Vida FM. Essa é a minha rádio. 87.5 MHz. Agora você pode ficar por dentro de tudo que acontece na Fonte Vida. Acesse nossa página no Facebook. Lá você irá acompanhar nossas novidades, tudo em primeira mão. Além disso, quadros que são feitos somente para a nossa rede social. Acesse agora mesmo www.facebook.com/Fonte-Vida. www.facebook.com/Fonte-Vida. E não se esqueça de curtir nossa página. Ouça nossa programação em qualquer parte do mundo pela internet. Acesse o portal Fonte Vida e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. www.fonteevida.com.br. A Associação de Interesse à Humanidade do Jardim Irene, por meio da presidente Dilma Guarani, tem cumprido um papel fundamental na comunidade, através da educação e cidadania. Claro, com todo o apoio do Marcos Guarani. E quem ganha com tudo isso é a comunidade, através do trabalho fundamental da presidente Dilma Guarani, onde você também pode fazer a sua parte, levando a sério essa ideia, colaborando com seu cupom fiscal e de outras formas. Confira nosso site e tenha mais informações. www.aiih.org.br. A presidente Dilma Guarani, em nome de todos da associação, agradece a sua colaboração. Apoio Marcos Guarani. Estamos apresentando Programa Shekinah. Programa Shekinah.
Falando aqui diretamente da Rádio Fonte Vida 87.5 FM, segundo bloco do nosso podcast Signal, segundo podcast mais do que especial. Estamos aqui com o nosso querido pastor Rogério Batista. Estamos falando sobre a influência das web rádio. Nossa, esse programa tá maravilhoso, hein, pastor Mauro? Maravilhoso. Maravilha, hein? Foi um programa aí que nós estávamos esperando bastante aí. Graças a Deus aí, nosso querido pastor Rogério tá brilhantando essa tarde aqui. Pastor Rogério, pra quem não sabe, quem entrou agora nas redes sociais aí no nosso canal do YouTube, irmão Hugo AMSI, meu canal do YouTube, tá passando ao vivo agora, irmão Hugo AMSI, também pelo Facebook do Pastor José Mauro. Entra aí no Pastor José Mauro, coloca no Facebook, vai estar ao vivo passando aí o nosso podcast Shekinah, o segundo podcast falando sobre a web rádio, não é isso, pastor Mauro? Isso mesmo, e também não devemos esquecer do telefone da rádio, né, que é o 011 4203 4009, 011 4203 4009. Amém, 011, porque nós estamos em São Paulo. Lembrando que esse programa vai ao ar todas as terças-feiras, e na última terça-feira de todos os meses é o podcast Shekinah. Nós temos o programa Shekinah todas as terças-feiras, e na última terça-feira de todos os meses, podcast Shekinah. Hoje é o segundo. Primeiro nós fizemos com o pastor Davi Alencar Santana, e hoje nós estamos trazendo essa benção aqui, esse abençoado pastor Rogério Batista. Muitas pessoas mandando mensagem para ele, o Adeilson mandando mensagem para ele, mandou um abraço. Um que mandou um abraço para nós aqui também, o Ademilson da Rocha mandou um abraço pra gente, pastor Mauro. Eu recebi o livro dele, hein? Tá vendo aí, benção pura, hein? Não é isso, pastor Mauro? Vamos dar continuidade aí ao nosso debate, né, pastor Mauro? Nossa sabatina aqui no nosso convidado. Não tá doendo tanto não, eu pensei que ia doer mais, viu? Aqui a gente deixa a pessoa muito à vontade, né? Aqui a gente deixa todo mundo à vontade. Graças a Deus. Pode fazer a pergunta aí, pastor Mauro. Então, nós estamos falando aí, né, irmão, sobre o crescimento da influência das rádios evangélicas na vida das pessoas, né? Falamos aí sobre também o mês de setembro aí, que se comemora aí o dia do radialista, o dia do rádio, né? Quando o rádio foi implantado aqui no Brasil, né? E nós vemos aí o crescimento, né, desse império que é a rádio hoje, né? E muitas rádios evangélicas foram surgindo. Só que a moda hoje, nós falamos aí também aí no primeiro bloco aí, a moda das web rádios, né? Hoje a moda é web rádio, né? Qualquer um hoje pode abrir uma web rádio, porque a rádio mesmo era difícil antigamente para se abrir, hein? Né? Você abriu, como se diz, o meu querido irmão Ademilson que falava isso, né? É um lugarzinho ali nas ondas sonoras para você colocar ali o seu canal, né? A sua rádio. Mas agora a web rádio hoje é fácil, qualquer um pode abrir uma web rádio. Hoje a moda hoje é a web rádio. Vamos explicar um pouquinho o que é isso. Então, já que temos aqui a autoridade, né, nessa parte aí que chama-se web rádio, nosso querido pastor Rogério Batista, explica para nós aí, pastor, o que é uma web rádio, o que vem a ser isso? Bom, pastor Mauro, a web rádio, como nós já pontuamos aqui no começo do programa, ela tem um diferencial que no momento pode parecer algo assim, de fácil acesso, claro, é uma novidade para as pessoas, mas até o governo ainda não normatizar isso. Por que eu estou falando isso? É o seguinte, qualquer um pode abrir uma web rádio hoje em dia. Então, por conta disso, as pessoas são livres para expressar os seus conhecimentos, e, assim como o podcast. O podcast também é assim. Você entra nos agregadores de podcast e tem assunto para todo tipo de gosto. Beleza. O que acontece na questão da web rádio? Ela começa pela facilidade mesmo, a vontade da pessoa comunicar. Ela vem ganhando espaço, né? Então o que acontece? Quando a web rádio ela vai crescendo, obrigatoriamente os outros meios de comunicação eles vão ter que se adequar a essa nova realidade. Por que eu digo isso? Como o senhor mesmo disse, antes para alguém fazer um programa numa rádio FM, seja ela uma rádio já bem conhecida ou uma rádio comunitária, até para a pessoa poder fazer um programa, ela tinha que pagar um valor exorbitante, né? Por uma hora de programa. Meu Deus, verdade. Entendeu? E até nós vemos assim muitos exemplos assim de pessoas que pagam caro por um horário. Aí o que acontece? O cara, numa rádio de grande nome, ele paga por aquele horário.
não consegue custear com aquilo, aí começa a pedir. Começa as barganhas, né? Começa as barganhas, né? Meu Deus, hein? E graças a Deus que a web rádio, ela não tem isso, porque o que você gasta com web rádio? É claro, a sua internet, algum serviço de streaming, né? Porque existem plataformas muito boas que a pessoa tem as hospedagens, tem os hosts aí que a pessoa ela pode fazer a sua web rádio completa com aplicativo, com canais na rede social, é bênção pura, entendeu? E tem outros que utilizam plataformas mais singelas, porém eficazes, como a Zenomédia, por exemplo, que eu estou... tem a outra também, que é a Listen to My Radio, alguma coisa assim. Então são plataformas que as pessoas... Gostei desse inglês aí, meu. Listen to My Radio. Informação. E então, esses tipos de plataformas, elas realmente chamam a atenção das pessoas. Por quê? Porque antes era impossível. Verdade. Alguém poder fazer esse tipo de comunicação. Tinham que comprar grandes transformadores, transmissores, conseguir uma inscrição na Anatel, né? Porque se você não conseguir essa inscrição, é considerado como uma rádio pirata. Então, a burocracia que se fez em cima disso era de tal maneira que as pessoas elas viam que era totalmente inviável ter uma rádio. Quanto mais ter um programa. E até interessante, pastor, não cortando o pastor, né? A gente falando sobre as rádios piratas também, né? Lembra quando tinha as rádios piratas? Meu Deus, era ruim. Era ruim, mas assim, quem não... Vou ruim revelar meu pecado aqui também, mas eu já fiz programa em rádio pirata, né? Mas aí a gente lembra aquela época que até as autoridades invadiam as rádios piratas, né? Ele mandava fechar, o negócio era complicado. Descia a paulada em todo mundo. O que teve de crente apanhando, né? Era uma aventura, hein? É uma aventura, já pensou? É verdade, a coisa era... porque é aquilo que eu tô falando pro pastor, né? Eu vi até um amigo meu falando que hoje não há mais espaço, né, nas ondas sonoras para se abrir novas rádios, não tem mais. O que acontece hoje são rádios que falem, né, que estão entrando em falência e as pessoas estão comprando, né, aquela, como se diz, eu não sei como posso dizer isso, aquela comprando espaço, comprando aquele espaço, né? Sim, nós vemos aí várias, eu não vou... A faixa, né? Acho que não tem problema aqui, né? Nós vemos aqui o exemplo da Rádio Paz e Vida, da Paz e Vida. Sim. Ela praticamente ela não tem mais na rádio normal. Hoje é web rádio. Por quê? Porque ela não tinha mais condições de tocar. Aí outra rádio comprou. Uma rádio secular acabou comprando aquele espaço deles lá, pagou um dinheirão e hoje, infelizmente, você vai colocar naquela faixa lá, não é mais essa rádio. Né? Por quê? Porque hoje falta isso. Então isso é muito difícil, né? Mas a web rádio é muito fácil, né? Qualquer um abre. Agora uma faixa, uma onda sonora ali dentro é dificílimo, não tem como, é impossível hoje. Verdade. Exatamente. E pastor, uma coisa que você queria falar é sobre o 5G também, né? Que ajudou muito, ou vai ajudar, não é isso? E assim, pastor Hugo, não, mas eu falo mesmo. Rapidinho, antes do pastor entrar no 5G, tem até uns profetas aí da última hora que falam que o 5G é coisa do demônio. Misericórdia. Né? Tem gente que fala isso. Não. Olha, a teoria da conspiração, ela tem em todos os lugares, viu, irmãos? Mas assim, o 5G, ele é uma realidade, né? Já está em vários países e temos que nos adequar a essa nova realidade. É verdade. O 5G ele está chegando em várias... E não é somente na transmissão, vai ser em várias áreas. Várias coisas, sim. Várias áreas. Mas, como estamos falando de web rádio, transmissão, o que acontece? As FMs, que são os veículos mais importantes da atualidade, já estão se adequando a essa nova realidade. Nós citamos aqui, supomos, a Bandeirantes, o grupo Bandeirantes de Comunicação, o qual eu gosto muito. Você pode ver que rádios como essa, ela tem nos agregadores, tem em todos os lugares, como o Band Rádios, enfim, tem aplicativos para isso. Então, quer dizer, as empresas de transmissão, tanto televisiva como radiofônica, elas estão se adequando a essa realidade. Por quê? Porque com a implementação do 5G, você não vai mais precisar receber um sinal FM.
Você não vai precisar mais ter um canal de TV aberta. Porque, supomos, o canal de TV aberta é 3.500 GHz. Meu Deus. Lançados na atmosfera. O 5G ele consegue alcançar e ainda passar em qualidade. Então, vai se tornar como a televisão. A televisão analógica. Ela teve que se adequar ao sinal digital. Isso. Só que o sinal digital vai ter que se adequar ao 5G. Já fica ultrapassado, né? Já fica ultrapassado. Então, quer dizer, as grandes emissoras, querendo ou não, elas vão ter que entrar, né, nessa nova realidade. E aí que a web rádio, ela já tem alguma coisa de vantagem nisso. Por que é importante para nós? Ainda que a nossa web rádio seja pequena, nós já conseguimos alcançar espaço. Antes eu tinha apenas a Zenomédia. Hoje já estou inscrito na Radiosnet, que é o maior portal de rádios do mundo. Então, quer dizer, já consegui chegar numa parte melhor. Então, quer dizer, para expandir agora a web rádio, ela se torna mais fácil. E as grandes empresas vão ter que se adequar à nova realidade que vai ser a transmissão via internet. É de tal maneira, Pastor Mauro, que os novos veículos assim, que o combustível é água, elétricos, enfim, esses novos veículos já têm nos seus dispositivos USB, nos seus dispositivos a captação de internet, sem você precisar colocar crédito ou coisa assim. Por quê? Porque hoje em dia, esses carros você já pode ouvir qualquer web rádio sem precisar pagar pela internet. Que legal, hein? Já é uma realidade. No Japão, por exemplo, a internet é gratuita lá. Lá não tem essa Qualquer um tem acesso, né? Qualquer um tem acesso, de tão importante que é. Então, a nova estrutura que está criando aí para as web rádios é promissora. E nós já sai na frente, né? A gente que já tá envolvido com isso aqui já sai na frente, né? Exatamente. Rapidamente, meu, e não cortando, já cortando. É podcast. Podcast é assim. E a gente vê, nós falamos aqui de rádio, né? A tecnologia, né? Como ela vai avançando. Né? A gente vê quando começou era AM, né? A gente vê, né? O meu pai, eu lembro da época quando nós falamos aqui do Zé Best, né? Era só AM. Aí quando surgiu o FM, era pouquíssimas pessoas e pouquíssimos rádios que conseguiam acessar o FM, né? Era poucas rádios também, que era a chamada frequência modulada, né? E hoje a gente vê, né? Aí que é a chamada web rádio 5G, né? Que tá chegando aí também, e a gente tem que se adequar a isso, né? Querendo ou não, né? A gente tem que se adequar a isso. É aquele negócio, tudo que é novidade, quando chega, assusta, né? A gente, no caso aqui, nós estamos fazendo a obra de Deus, né? Usando a tecnologia para fazer a obra de Deus, né? Então, isso a primeiro momento pode assustar. É aquilo que eu digo sempre na igreja, né, irmãos? Não é que Deus mudou, né? Mas o sistema, muitas vezes, de trabalho, ele tem que ser mudado, né? Tem que ser acompanhado, tem que se acompanhar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Falando sobre tudo isso que a gente está falando aqui, sobre rádio, web rádio, hoje o negócio mudou tanto, que tá tão interessante, que além dessas web rádios, a gente ainda tem a transmissão simultânea. Tipo assim, a gente temos ao vivo, ali com imagem. Antigamente não tinha imagem. Não tinha isso. Né? Você ouvia ali, por exemplo, um Zebete da vida, vou falar o nome de pessoas conhecidas, né? Correia. Você queria saber como que era a pessoa lá. Você ficava curioso. Tinha curiosidade, que nem nós aqui. Né? O pessoal escuta lá na rádio, vocês são uns galãs, né? Você é muito bonito. Quando vai ver, ela se arrepende, quer nem assistir mais, né? É isso aí. Tá vendo? As pessoas se assustam quando vê as pessoas, né? E hoje, né, tem essa imagem, né? A imagem é muito importante hoje também. E o 5G ele vai ajudar muito também mais com isso. Você falou sobre a Bandeirante, que você gosta muito. Se você ouvir a maioria das rádios da programação da Bandeirante na rádio, eles também tem no YouTube, eles têm lá a plataforma do YouTube. A importância de estar a imagem da pessoa ali também, né? Exatamente. E outra coisa, e eles, como são top de linha, né? Não só eles, mas a Jovem Pan, Transamérica, enfim, todas essas que estão na nata mesmo. São pessoas que já de lá de trás já estavam vendo já o futuro lá na frente. Né? E eles têm todo o aparato, tem toda uma equipe voltada a isso. Se você vê uma transmissão que eles fazem no YouTube, parece que eles estão transmitindo na TV. Na televisão. Deles, né? Entendeu? Com a reportagem, a equipe de reportagem, coloca a imagem. Igual vocês. Vocês estão de parabéns. Enquanto a gente estava aqui, vamos aí a imagem, como é que foi
como é que foi o primeiro programa aí com o pastor Rogério. Nossa, então... Por isso nós temos uma sonoplasta ali já preparada ali, né? Já manda pra nós ali, né? Bênção. Parabéns, também, parabéns. A importância também do sonoplasta, né? A pessoa que trabalha por trás dos bastidores da rádio, que não aparece aqui no ao vivo, mas está lá também atrás, trabalhando, como seu filho fazia. Você falou que seu filho tomava conta pra você ali na rádio. A importância dessas pessoas também, né? Importantíssimo. Eu mesmo, o pastor Adeilson, né? Que é meu companheiro aí, meu parceiro, quando estávamos fazendo a Live Trio Teologando, juntamente com o pastor Fábio, a preocupação que nós tínhamos ali no momento é simplesmente transmitir as escrituras, explanar as escrituras. Sim. Para ser algo proveitoso. E o sucesso disso também teve muito a ver com o meu filho, que resolveu ficar ali passando. Porque a gente fica preocupado, né? A gente que está do outro lado, a gente está preocupado com o que as pessoas estão vendo do outro lado lá. Se está chegando um som legal, se a imagem está chegando legal, porque muitas das vezes, pastor, eu costumo falar até pro pastor Mauro, eu falei, pastor Mauro, se a gente faz uma transmissão que a imagem não está legal, que o som não está legal, as pessoas não ficam nem 5 minutos. Não fica, exatamente. Já é difícil segurar assim, né? Imagina esse... Boa imagem, boa qualidade, já é difícil, né? Já é difícil. Pastor, já aproveitando, né, o que nós estamos falando sobre a evolução da rádio, né? E hoje a gente até vê nas lojas eletrodomésticas, parece que nem tá vendendo mais rádio, né? Agora o negócio é celular, né? É difícil, né? A gente vê que antigamente o sonho de cada um é ter o 3 em 1, né? Ter aquele gradiente. Né? Hoje as pessoas parecem que não tem mais esse gosto. O senhor acha, assim, uma pergunta assim, né? O senhor acha que talvez o rádio, assim, o sistema de rádio que nós temos no sistema tradicional, será que isso vai acabar ou acabou? O que o senhor acha? Pastor Mauro, eu acredito que a essência do rádio não acabou e não vai acabar. Porque ainda que tenha toda essa tecnologia, ainda que tenha toda essa modernidade, plataformas, isso e aquilo, a essência do rádio é a mesma. Né? Porque é nesse momento que nós sentimos, vamos dizer do modo mais grosso, uma magia, né? É verdade, isso mesmo. Você imaginar, como o irmão Hugo falou, né? Pô, imaginar, supomos o Zé Bete. Pra mim o Zé Bete ele era de uma forma, depois do falecimento dele, que a gente viu, morre Zé Bete. Aí tal que eu fui ver, caramba, esse era o Zé Bétio, né? Não menosprezando. A gente imagina uma coisa. Um exemplo, pastor Mauro. Nos anos 40, 50, onde era o advento do rádio mesmo, que os programas, as novelas, os programas, os musicais eram através da rádio. Verdade. E isso trazia para o ouvinte uma expectativa de como é que aquela pessoa que está transmitindo, como é que ela está hoje, como é que será que ele está vestido, entendeu? É uma coisa diferente. Então eu acredito que mesmo que tenha todas essas tecnologias, a essência do rádio ela não vai acabar, porque é o principal veículo de comunicação de todos os tempos, isso sem dúvida. Sem dúvida. E lembrando, né, pastor, que nós somos aqui uma rádio evangélica, nós falamos da palavra de Deus. Verdade. Hoje nós estamos no podcast fazendo uma entrevista com o nosso querido pastor Rogério Batista, mas nós semeamos a palavra de Deus. Verdade. O importante nosso aqui é levar a palavra de Deus às pessoas que estão do outro lado, às pessoas que vão nos ouvir pelo Facebook, pelo YouTube e também pela 87.5 FM. Eu queria saber, pastor, a importância dessas pessoas que estão aí nos ouvindo. Se a rádio consegue mesmo fazer esse evangelismo que nós antigamente fazíamos na rua, mas hoje fazemos na rádio. Você acha que é relevante uma rádio fazer esse tipo de evangelismo? Eu sou convicto que sim, viu, irmão Hugo? Sou convicto disso, porque já passei por experiências como essas. Um exemplo, uma determinada vez eu estava com um problema no meu computador e, rapaz, aquele dia parecia que não ia sair nada. A vontade que eu tinha é de pegar o computador e arrebentar o bicho no chão, sabe? Mas aí eu parei, eu ficava assim, irmãos, não tá dando não, eu vou desligar, sabe? E as pessoas, inclusive entre elas a irmã Marlene Gonçalves, lá de Doutor Camargo, um abraço para
irmã Marlene. Se não estiver ouvindo, ela vai ouvir depois. Vai ficar gravado lá. Vai ficar gravado. Ela, o pastor Joel Gonçalves, o irmão dela, que é dono também de grandes web rádios aí, a Deus é Fiel, a Impacto Missionário e assim por diante. Júlio César também, meu amigo, presbítero Júlio César, da Cidade Web, Mamédio Cassiano, aí pronto, eu vou falar o nome de todos aí. Mas, enfim, eu com esse problema, eu falei, não vai dar mais pra... Eu vou desligar, né? Aí essa irmã falou, irmão, eu mandando uma mensagem pelo WhatsApp, não desiste, continua, estou em oração pelo irmão, continua. Olha. E ali, tá bom, né? E pipocando aquela coisa, não ia, e assim, mesmo assim, peguei a Bíblia Sagrada, comecei a ministrar a palavra, né? E Deus me deu uma graça naquele dia, sempre nos dá, né? Mas existem uns dias que parece que o Espírito Santo, ele tem um endereço certo. É verdade. Irmão, aí comecei a transmitir a palavra, comecei a pregar ali, senti assim uma graça tão grande, e Deus, né, me usou naquele momento para falar com alguém específico, que eu não conheço, mas essa pessoa depois, assim, não conheço fisicamente, né, de outro estado, mas depois ela pegou e mandou uma mensagem ao pastor, eu estava precisando ouvir essa palavra, e olha, o irmão pregando, os meus filhos amaram essa palavra, está todo mundo aqui sentindo a glória de Deus, ela sentindo realmente assim a presença de Deus. Então, é assim, pastor Mauro, o que nós devemos entender com isso? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, fala que temos esse tesouro em vasos de barro. Em vasos de barro. Para que a excelência seja dele, do Senhor, verdade, e não nossa. Então, agora, se a gente fica negando, também não quero mais saber de fazer, a gente podemos estar neutralizando a obra do Senhor, que alguma alma em algum lugar, não sei em qual circunstância, ela está precisando ouvir essa palavra. Então, há relatos de pessoas que foram evangelizadas através de programas de web rádio, pessoas que aceitaram Jesus ali, tendo o seu último recurso, um celular, e ali, ouviu, não, eu aceito Jesus. Então, tudo é possível ao que crê. É verdade. Vamos de louvor agora, né, Mo? Vamos ouvir um louvorzinho, né? Um louvorzinho abençoado, pra gente dar aquela descansada, tomar aquele suquinho gostosinho. Vamos ouvir aí um louvor abençoado. Tu me traz a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me traz a paz que excede todo entendimento.
outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos seus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Aí sim, hein, pastor Mauro? Olha lá, o pessoal da Elim, lá no Socorro, né, pastor Mauro? Isso, foi o dia que nós fomos lá no Socorro, né, no domingo retrasado, nós estivemos lá, né, ministrando a palavra de Deus. Meus filhos, o grupo de louvor ali, Parque Planalto, estava ali louvando, foi benção. Benção pura. E aqui nós vamos deixar o pastor Rogério aqui à vontade, hein, pastor Rogério? Fica à vontade aqui, vamos tomar aquele sucão, tomar aquela aguinha gostosa. Fica à vontade, porque aqui é o podcast Shekinah, né, pastor Mauro? O segundo isso podcast. É isso aí, oferece pro pessoal, porque o pessoal aí tá nos ouvindo aí. Ó, daqui a pouco nós falamos do patrocinador aí, hein, pastor Mauro? Amém. O patrocinador do Sul não é nada. É verdade, vamos dar um abraço aí, né? Foi bom lembrar, né? Que é o podcast aqui, né? É bom lembrar nossos queridos patrocinadores que têm nos ajudado aí sempre aí, né? Quero mandar um abraço aí pro meu querido amigo
Renato Boni, né, lá do Salão de Cabeleireiro. Deus abençoe a sua vida, Renatão, tem nos ajudado sempre aí. Nosso querido irmão Anderson Michelete também, lá da Groove Music. Nosso querido irmão Pastor Enio Andrade, né? Lá da Escola Batista de Fé Reformada. Nosso querido irmão Leandro, lá também da Escola de Música também, né, irmãos? Temos vários aí, Querigma, Pastor Davi, lá com a Escola Querigma também. Deus abençoe a sua vida. Nosso querido irmão Pastor Daniel, que logo vai estar aqui também, aqui na Sabatina. Aqui, né, irmãos, com a Águia Montagens, amém. Deus abençoe a cada um dos nossos fiéis amigos patrocinadores aí que tem nos ajudado, irmão. Verdade, benção pura, é através deles, né, pastor Mauro, que a gente consegue fazer aqui o Shekinah, né, e o Shekinah, lembrando que vai todas as terças-feiras ao ar, né, e na última terça-feira é o nosso podcast Shekinah, né, logo nós vamos estar passando esse podcast aí para as plataformas dos podcasts, né, nós estamos aqui conversando aqui com o diretor da Rádio Renovo. Faremos isso. Isso, nós vamos estar vendo aí pra gente estar passando ele nas plataformas do Spotify. Inclusive essa aí, depois vou converter em MP3, pode esperar que já vai virar podcast. Vai virar podcast. E falando em podcast, pastor, esse é o momento para você falar sobre o podcast da Rádio Renovo, falar sobre a Rádio Renovo. Pode falar. Fica à vontade, essa hora de falar sobre os programas da Rádio Renovo, que horas que vai ao ar, que dia que vai ao ar. Fica à vontade, pastor. Tá bom, rapidinho. Na Rádio Renovo, diariamente, nós temos os programas de segunda a sexta, das 4 às 6 da manhã. Meu amigo locutor Edson Messias, que é da Rádio Olha, madrugada, das 4 às 6 da manhã, Edson Messias, da Rádio Estrela do Recôncavo. Ele tem um programa abençoado. Porque quando eu falei Zebete, aqui eu me lembrei do Edson Messias, que ele tem um programa Viola Sertanejo Gospel. Rapaz, só modão. Só modão, das 4 às 6 da manhã, e ele faz essa programação. Aí das 8 às 10, o meu amigo, o presbítero Mamédio Cassiano, cristão, sabe, homem de Deus, crente até o tutano. Homem abençoado. Homem abençoado. E sempre tem uma palavra abençoada também, das 8 às 10, ele que é da Rádio Vencedores pela Fé. Então, o que é interessante, pastor Mauro, que a Rádio Renovo, ela está em conexão com muitas rádios, e essas rádios também estão em conexão. Então nós formamos uma família. Então eu faço o programa às 10 horas da noite, então vai para várias web rádios, e dessas web rádios vai para outras pessoas. E interessante, te cortando aqui, pastor, eu vi uma postagem sua no Facebook, que você colocou lá um monte de nome de radialista lá, as pessoas que ajudam você também na rádio lá. Se você lembrar o nome dessas pessoas, manda um abraço para essas pessoas aí que devem estar nos ouvindo aí agora. Tá bom, vamos lá. Hoje é dia do radialista, né? Hoje é o dia do radialista, tá, isso aí. Eu vou mandar um abraço primeiro só para os radialistas. Então, Edson Messias, um abraço para você, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Você que é da Rádio Estrela do Recôncavo. Mamédio Cassiano, que é da Vencedores pela Fé. Pastor Altair Weber, que é da Rádio Sol Maior. O meu amigo também, o pastor Manel Osório, da Super Gospel de Rio Negro, Paraná. O meu amigo Júlio César, o pastor Júlio César, que é de Paranaguá, Paraná. Joel Gonçalves, que é de Doutor Camargo, Paraná. Eric Roberto, presbítero Eric Roberto, que é de Leme, São Paulo. O meu amigo evangelista Sadi Queiroz, ele é gaúcho, viu? Rapaz, o programa dele, eu não sei se é gaúcho ou é do Paraná, paranaense. Mas ele traz um programa assim, rapaz, dos Pampas mesmo, nos domingos, né? E quem mais? Tem muita gente aí. O Jonas Francisco, que ele é da Rádio Kadosh ali de Recife, todos eles conectados com a Rádio Renovo. A evangelista Anésia Rocha, também de Maringá, Paraná. Também a evangelista Alzeni César, de Serra Talhada, Pernambuco. Então são as pessoas benção, assim, né? O país inteiro, né? É o país inteiro. E você vê como que é legal, né, a rádio web, né? A proporção de pessoas que você conheceu através da web rádio, exato, né, pastor? É como eu falei, irmão Hugo, se falta o público local, Deus ele supre com uma gama de pessoas que você nem imagina. É como, lembra que Elias, ele achou que estava sozinho, né? Aí Deus falou assim, não, tem 7 mil lá. Tem 7 mil que não se dobraram, né? Então a gente entende assim que
que nós não estamos sozinhos. Pode parecer que para nós assim é uma pequena contribuição só para o reino de Deus, mas ainda assim, que seja pequena, nós devemos ser fiéis. Verdade. Devemos ser fiéis porque nós não sabemos os propósitos do Senhor. Então, através da nossa vida, que nós achamos muitas vezes insignificante, mas através dela, com a nossa pouca força, ainda assim, Deus ele supre as necessidades dos irmãos. Graças a Deus. Irmão Hugo, pastor Rogério, eu peguei um artigo, né, num jornal, né, que diz assim, né, sobre as web rádios, né, o crescimento, né, das web rádios nos últimos tempos, né. Então, o crescimento das rádios evangélicas acompanha os dados do IBGE referente ao aumento da população cristã no país. Em 1970, o censo constatou uma população evangélica de 4,8 milhões, em 1980 foi de 7,9 milhões, e em 1991 foi de 13,7 milhões e em 2000 foi de 26,1 milhões. A projeção de crescimento da igreja evangélica no Brasil alcançará 50% da população no ano 2022, segundo a pesquisa. E isso aí também, nós vemos também, né, o fator, né, provavelmente, como o senhor falou, através das web rádios, né, as pessoas vão aceitando Jesus e vai aumentando também, né, aquilo que nós falamos, né, no começo nós falamos sobre Jesus pregando nos telhados, lembra? Sim. Né? E hoje nós vemos aí que a tecnologia, ela tem, então, ajudado sim, de uma maneira aí, a ministração do evangelho e salvação de vidas, não é verdade? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu já havia acompanhado esses dados e realmente é assustador. Assustador por quê? Porque nós vemos que a proporção do número de pessoas que se dizem evangélicas é muito grande. Verdade. É muito grande. Só que os seus efeitos não são os frutos. É verdade. Os frutos não condizem, não estão condizendo, porque nós infelizmente, e também é uma consequência das redes sociais, a banalização. O que está acontecendo, meus irmãos? Essa facilidade, essa ferramenta que Deus nos dá, se ela não é bem aproveitada, usada com responsabilidade, se torna algo banal. Verdade. Então nós vemos assim um crescimento grande de pessoas que fazem rádios, claro, mas um número também de pessoas que se dizem cristãs, que as suas obras não estão condizendo com o verdadeiro evangelho. Então é um campo que nós temos a obrigação de andar com responsabilidade. Por quê, meus irmãos? Olha só, o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 27, capítulo 1, olha só, capítulo 1, no versículo 15 em diante, ele fala assim, ó: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Olha só, o apóstolo Paulo ele está sabendo fazer essa diferenciação naquele tempo, que muitos, com a mesma palavra que eles tenham aprendido, eles usam isso de má fé. Entendeu? Não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Que muitos, infelizmente, utilizam-se dos canais de comunicação para implementar as suas heresias, os seus conhecimentos arcaicos e mundanos, pautados na palavra. Então, o apóstolo Paulo ele fala, ó, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, olha só. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei mais ainda. Então, é muito interessante essa palavra, hein, meu? É porque os dados do IBGE, o que eles fazem? Eles pegam toda uma camada inteira, o que falar que é crente para eles. Sem diferenciar. E na verdade, né, o pastor Mauro e pastor Rogério, esse crescimento que a gente vê aí, na verdade pode ser até nominal. Como antigamente as pessoas perguntavam, que religião que você é? Eu sou católico. Aí você perguntava para as pessoas, você vai na igreja? Não vou. Então era só nominal, pode ser também isso aqui que está acontecendo aqui também.
Com certeza. No censo mundial, a respeito de religiões, e nós falamos sobre isso aí em 2019, sobre religião comparada, né? Um estudo que fizemos na Igreja Bíblica Santíssima Trindade, inclusive o pastor Adeilson, na época, ele também ministrou, falou sobre o islamismo. Eu falei sobre catolicismo e outros irmãos foram falando das religiões. Mas uma coisa que nós vimos, que o cristianismo é considerado a maior religião do mundo. Porém, eles consideram o espiritismo como cristianismo. Tem as suas linhas ali, né? Exatamente, as suas ramificações. Isso. Então, o que podemos entender com isso? Que o cristianismo puro mesmo, ele não está enquadrado nesses gráficos que a gente pode ver. Porque hoje em dia é fácil uma pessoa falar assim, ó, eu sou evangélico, eu ouço a música da Bruna Carla, advogado fiel. Terminou ali, põe um pancadão, entendeu? Então, nós podemos entender, pastor Mauro e pastor Hugo, bênçãos de Deus na minha vida, que infelizmente está havendo ainda um certo sincretismo dentro do evangelho. Pessoas colocando seus costumes, coisas que elas herdaram de tradições e agregando no evangelho. Então, o que nós temos que entender com isso? Que ainda que esses números sejam grandes, assim, até 2022, metade da população será de evangélico. Mas espera aí. Tipos de evangélico, que qualidade de evangélico. Que parâmetros né, nós podemos dizer assim que vai ser o crescimento dessa população. Porém, nós devemos ter essa responsabilidade de entender que, ainda que o número seja grande de pessoas que professam o nome de Jesus, mas muitas vezes não fazem a vontade dele, ainda assim temos que ter a nossa responsabilidade. Porque, estou aqui em Filipenses, né? Falei o capítulo 1, agora o que fala no capítulo 2, no versículo 15. Olha só, nada façais por contenda, capítulo 2, no versículo 15, fala assim, para que sejais, olha só, no 2,14, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. O apóstolo Paulo, ele falou em 1 Coríntios, no capítulo 11, deixa eu ver, eu acho que é no versículo 4 ou 5, 19. Capítulo 11, no versículo 19 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala assim, até importa que haja heresia entre vós. Quer que eu leia aqui, pastor? Estou com ela aqui na ponta da agulha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19 diz assim, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Meu Deus, na minha Bíblia, na Revista e Corrigida, fala assim, e até importa que haja heresias entre vós, para que os que são sinceros se manifestem. Então, no meio de toda essa bagagem, no meio de toda essa gama de pessoas que falam, olha, Jesus isso, Jesus aquilo, muitos falam de Jesus o que quiser. Só que João capítulo 7, versículo 34, se eu não me engano, se é o versículo 34, Jesus ele fala assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre. Não é como eu acho que Jesus é. Não é o que eu falo, eu quero dizer para vocês que Jesus amanhã estará entregando a chave na sua mão. Você, receba a vitória. Olha, eu estou vendo uma macumba no seu telhado. Se é esse tipo de evangelho que corresponde a esse senso, então o número de cristãos verdadeiros mesmo ainda está muito pequeno. O perigo né, pastor? Assim, houve-se um grande crescimento das web rádios, né? Assim como nós falamos, uma facilidade, né, de se fazer uma web rádio. Qualquer um pode fazer. Só que o perigo, né, que a gente está falando aqui, é isso que nós estamos falando aqui, né, de receber em nossos lares, infelizmente, doutrinas aí, né, que são heréticas devido a, talvez o que deveria ter é impossível isso, uma certa fiscalização em cima disso, mas hoje é impossível, porque, como nós falamos, qualquer um
abre uma web rádio, né? Mas eu acho que o correto que deveria ter, né, nisso seria uma certa fiscalização. Mas aí, pastor Mauro, eu levo por outro lado esse tal dessa fiscalização. O correto mesmo seria as congregações, isso por também. Exemplo, a Bíblica Santíssima Trindade, orientar os seus os seus membros a procurar uma rádio que fale a verdade, que fale a palavra de Deus, não buscar heresias. Pelo menos acompanhar essas pessoas, ter um acompanhamento. Quem vocês gostam de ouvir na internet? Eu tenho uma gama de pregadores que eu ouço na internet. Eu ouço Hernandes Dias Lopes, eu ouço alguns Nicodemos. Então eu tenho eu ouço o Marco Ganclonato. Entendeu? Jonas Madureira. Então eu tenho uma gama de pessoas que eu sigo na internet. Mas tem muitas pessoas aí que falam muito heresias. Então isso aí quem tem que ver isso é as pessoas. E isso acaba se tornando assim, um motivo de chacota, né? Porque a gente vê que isso aí é o testemunho que é levado. Quem o pastor falou aqui, tem muitas rádios aí que elas pedem dinheiro, né? Mas pede mais dinheiro. É maior tempo pedindo mais dinheiro do que pregação da palavra de Deus, ou então até um louvor. Tem até um canal que eu acompanho no Facebook também que se chama Raça de Víboras. Só fala esses tipos de coisa. Meu Deus, assim, não, elas que cria também um público também para eles. Polêmicos, né? Criou-se um público, né? Porque eles veem o que está acontecendo, a vergonha que está acontecendo no meio, né, evangélico devido às redes sociais, web rádio, né? O que está sendo lançado aí para o público aí fora. Hoje, fala a verdade, pastor, hoje é muito difícil, né? É muito difícil hoje a gente ligar um rádio e ver uma rádio que seja coerente mesmo com a palavra de Deus, né? É muito difícil. Talvez até tenha aquele canal, mas são poucos os programas que dá para se escutar. O resto, infelizmente, né? Assim, dizendo no português, claro, também no Facebook, no podcast, se joga-se no lixo. Então, pastor Mauro, isso aí é exatamente o que estamos falando desde o começo desse podcast. Democracia, né? A democratização da utilização da internet, onde as pessoas são livres para expressar as suas opiniões. E outro detalhe, o ser humano, por si só, ele é influenciável. É verdade. O ser humano, ele precisa de outras pessoas, por isso que somos seres humanos, porque vivemos em sociedade. Não somos eremitas, não somos pessoas que, aliás, isolados. Aliás, a própria palavra de Deus nos adverte que não devemos nos isolar. Olha só, Provérbios 18:1. Provérbios 18:1 fala assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, quer dizer, nós não podemos se afastar. Muito pelo contrário, temos que andar uns com os outros, mas aí que está a diferença. Existem pessoas que elas são tão sugestionáveis que qualquer evento de doutrina pode levá-las, né? Então, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que o ensinamento que nós podemos tirar de tudo isso é o que está em Tessalonicenses quando fala: examinai tudo, retende o bem. É verdade, como o pastor uma vez falou, você tem que ter duas sacolas. O que prestar, coloca na sacola boa. Exato. O que não prestar, coloca na sacola furada e vai embora, já era. Exatamente. e é isso que nós precisamos na nossa vida. Porque, por favor, pastor Hugo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Amém, né? Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. 4:16, vamos lá. Eu leio aqui? Pode ler aí, vamos lá. Vamos ver. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Agora é Bíblia, hein? Podcast Bíblia, hein? Bíblia pura. Bíblia. Aí eu gosto muito, hein? Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Contudo, nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti como aos teus ouvintes. Que bênção, hein? Glória a Deus. Responsabilidade. O que vocês fazem aqui todas as terças-feiras das 16 às 18, eu acredito que não é só chegar aqui e fazer o programa. Há toda uma liturgia, uma programação, oração, consagração. Senhor, o que eu posso levar para os meus ouvintes? Me capacita. E é isso que acontece. E nós vemos o resultado disso, são programas com qualidade, entendeu? Que não cansam o ouvinte, eu acredito, eu vejo dessa forma, não cansam, por quê? Porque a cada assunto que vocês abordam, são assuntos pertinentes para o nosso dia a dia e também no nosso crescimento espiritual.
Agora, quando o cara fica enchendo linguiça, meu irmão, a pessoa não aguenta. E lembrando, né, pastor, que o Shekinah, na verdade, nós estamos centrados sempre na palavra de Deus. Sim. Então nós temos os versículos, os capítulos, aonde cada um tem sua interpretação, você pode interpretar de qualquer jeito aqui, mas nós temos o capítulo e o versículo da Bíblia para você ir lá e conferir, né? Tem que ser bereano. Se eu falar para você bereano, muito bem. Né, se eu falar para você, a Bíblia tá falando isso, eu tenho que provar que é isso que ela tá falando. Então eu tenho que ir lá e ver se é isso mesmo. Porque é como você falou, pastor. Muitas das vezes a pessoa não tem uma oportunidade na sua igreja, aí ele abre uma web rádio, aí chega lá e vai falar heresia. Vai falar o que quer. Porque se ele não teve a oportunidade na sua igreja, porque ele já falava heresia, então ele vai abrir a rádio para falar o que ele quer. Então. Aí vem com meia dúzia de palavras copiadas na internet. Aí existe um certo tipo de pessoas que se identificam com o que ele fala. Ele copiou de tal lugar. Então, exatamente, aí vai criando o seu próprio público. Então, pastor Mauro e pastor Hugo, nós podemos entender uma coisa. Não tem como normatizar isso. Não tem como normatizar, porque... É democrático, né? Exatamente, porque se a Agência Nacional de Telecomunicações querer normatizar as web rádios, eles vão ter que normatizar tudo. Tudo, é verdade. E nós sabemos que até as próprias políticas de privacidade que o Facebook tem e tal, YouTube, essas coisas, eles têm que rever os seus conceitos, porque senão eles vão estar agindo com tirania também. Então, é uma área que a internet é o seguinte, seja qual for o veículo, tem a internet, mas seja qual for a área, se for web rádio, se for página no Facebook, se for live, vai ficar por conta e responsabilidade daquele que está falando, entendeu? E a pessoa que vai ter que analisar o que está sendo dito e vai querer prosseguir ou não ouvindo aquilo. Então não há uma normatização, eu até temo, se isso houver, se tiver uma normatização para isso, então eles vai ter que passar pelo crivo do governo. Verdade. E se passa pelo crivo do governo, já não é... perigoso de fechar até as que estão certas ali. Exatamente. Também. Então, o que nós temos que fazer é saber separar as muito coisas. Muito bem. Que bate-papo legal aqui com o nosso pastor Rogério Batista da Bíblica Santíssima Trindade, né? Nós já estamos chegando ao final, falta 3 minutos ainda para terminar o programa, né? Mandar um abraço aqui, pastor, eu acho que você conhece. Sadi Queiroz. Sadi Queiroz. Ô, bênção! Evangelista Sadi Queiroz. Colocou aqui, ó, estamos campeando com Jesus. Oi, como que é? Campeando com Jesus. Aí, ó, colocou aqui, ó, estamos na escuta aqui em Guaraniaçu, Paraná. Maravilha, Deus abençoe a sua vida aí, nosso Sadi Queiroz. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Bênção pura. Maravilha. Pastor, nós queremos agradecer aqui esse momento que nós tivemos com o senhor aqui, um momento de aprendizado mesmo, ficar para a história aqui do programa Shekinah, do podcast. Glória a Deus. Né? Agradecer aí os ouvintes que nos acompanharam. Manda um abraço agora para os ouvintes lá da sua igreja, da Bíblica Santíssima Trindade, fala o endereço e o horário dos cultos lá da sua igreja lá, já agradecendo a você aí por participar do programa Shekinah. Amém. Meus irmãos da Igreja Bíblica Santíssima Trindade, ali do Jardim Porã, na Avenida Professor Hermógenes de Freitas Leitão Filho, número 1472, a igreja sede ali aos cuidados do dirigente local, o evangelista Adeilson dos Anjos, né? Temos ali a nossa congregação também no São Norberto, na Rua da Estação, número 12, aos cuidados ali do pastor Gilberto Ribeiro, e também no Parque Maria Fernanda, que fica ali perto da Escola Jorge Saraiva, né, e também do Terminal Varginha, aos cuidados do pastor Alexandre Oliveira. Que Deus abençoe a missionária também, Michele Martins, que o Senhor abençoe a vida de todos. Então, essas são as nossas congregações com os seus dirigentes, né, e também um abraço para a pastora Ivone Venâncio, para minha esposa Débora Paula e todas as irmãs ali do ciclo de oração, que sem as orações dessas irmãs, o nosso trabalho com certeza não iria para frente. Um abraço especial pastor Acácio Venâncio,
Muito obrigado por acreditar em nós, muito obrigado por nos ajudar também a divulgar o nome da Igreja Bíblica Santíssima Trindade. Deus abençoe a vida de todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Também quero agradecer, pastor Rogério. Deus abençoe, viu, a sua vinda aqui. Amém. Foi muito edificante mesmo, né, fazer esse programa abençoado, e as portas vão sempre estar abertas aqui a hora que o senhor quiser vir. Eu havia falado, né, quando estavam os senhores aqui, o pastor Davi Alencar, eu mandei uma mensagem, como é que eu faço para ser o quarto homem da Trindade aí, hein? Agora estamos em 3, mas pastor Davi, o seu lugar tá aqui, viu? Só tô tomando esse assento aqui emprestado. Amém, amém. Glória a Deus. Terminamos mais um podcast Shekinah, né, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Não saia daí, vocês que estão na programação, que agora vai vir o nossos amigos, nossos irmãos queridos, família nas mãos de Deus. Palavra abençoada para a sua tarde de terça-feira. Que Deus abençoe cada um que nos ouviu e cada um que vai nos ouvir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Semana que vem, programa Shekinah normal, e na última terça-feira de cada mês, o Shekinah Podcast. Deus abençoe e fiquem na paz, em nome de Jesus.